Muitas culturas acreditavam saber não apenas como o mundo foi formado, mas também como ele terminaria. Nenhuma, no entanto, detalhou a destruição de seu mundo tanto quanto os nórdicos. O Ragnarok, a última batalha predestinada dos deuses, é o ponto culminante de toda a mitologia nórdica. Muitas fontes sobreviventes deixam claro que os deuses conheciam seu destino e que todas as lendas que os cercavam estavam se aproximando do inevitável fim do mundo. Odin foi o primeiro a aprender sobre a profecia do fim dos tempos, mas os outros Aesir e Vanir logo ficariam sabendo de seus destinos. Ninguém, no entanto, poderia fazer nada para mudar o que estava por vir. O Ragnarok, se acreditava, cresceria da inimizade crescente entre Loki e os deuses. Quando Loki e seus filhos finalmente lançassem um ataque contra o mundo dos homens, eles seriam acompanhados por ainda mais monstros. Os nórdicos não apenas detalharam como o Ragnarok se desenrolaria, mas também qual seria o destino de seus deuses. Eles sabiam quais morreriam e quais sobreviveriam para reconstruir um novo mundo. Então, quem lutará no Ragnarok e como o mundo continuará? Antes de continuar com o tema de hoje, se inscreva no canal para ficar por dentro do universo mitológico e receber mais vídeos de mitologia toda semana. De acordo com a maioria das fontes, os deuses avisaram com antecedência que o Ragnarok acabaria por destruí-los. Na Edda Poética e em outros relatos, Odin viaja para Hel em sua busca sem fim por conhecimento. Ele vai lá para consultar uma volva morta, ou mulher com conhecimento de magia, que dizem ter uma visão única dos fios tecidos do destino. A volva tinha uma grande quantidade de sabedoria para transmitir. Além de contar a Odin sobre a criação dos 9 mundos, ela também contou como os mundos dos homens e dos deuses terminariam. A sábia conta a ele os detalhes do Ragnarok, termo que em nórdico antigo significava o destino dos deuses. As traduções modernas costumam chamá-lo de crepúsculo. Odin toma total conhecimento do que estava por vir, mas é impotente para detê-lo. Embora ele tenha um vasto conhecimento sobre destino e magia, nenhum dos deuses é habilidoso o suficiente para desfazer o que as Nornas teceram. Em muitos poemas, os deuses expressam consciência de seu destino. À medida que os eventos que levarão ao Ragnarok acontecem, eles reconhecem que seu fim se aproxima, mas não podem fazer nada para mudar o que acontecerá. O momento mais importante para o estopim do Ragnarok é a morte do filho de Odin, Baldur. O deus seria morto quando os truques de Loki contra os deuses se tornarem mais destrutivos e maliciosos. Frigga pede a tudo o que existe para jurar que não fará mal a Baldur. Apenas um ramo de visco, que na verdade é Loki disfarçado, se recusa a fazer o voto. Frigga não dá importância para a pequena planta aparentemente inofensiva. Loki então faz uma flecha de visco. Enquanto os deuses arremessam objetos para vê-los desviarem de Baldur, Loki oferece a flecha de visco ao filho cego de Odin, Odir. Sem saber do perigo, Odir atira a flecha após Loki apontá-la. Baldur é morto instantaneamente. Hela concorda que Baldur pode voltar à vida se for realmente tão amado quanto Frigga afirma. Se todos os seres vivos chorarem pelo deus morto, Hel o libertaria. Frigga e os outros deuses viajam pelos 9 mundos e cada criatura que encontram clama pela morte de Baldur. Apenas um gigante, novamente Loki disfarçado, não se comove. Devido a isso, Baldur é condenado a ficar no reino de Hel. Após a morte de Baldur, qualquer amizade remanescente entre os deuses e Loki foi perdida. Os filhos monstruosos de Loki já haviam sido exilados quando os deuses souberam de sua existência. Hel foi enviada para seu próprio reino, Jormungand foi jogada no mar e Fenrir foi amarrado com correntes depois de morder a mão de Tyr. Por causa da morte de Baldur, Loki também foi preso. Uma serpente pinga veneno em seu rosto. Embora sua obediente esposa tente recolher as gotas em uma tigela, eles o queimam sempre que ela precisa sair para esvaziar o recipiente. Um dos primeiros eventos do Ragnarok será a liberdade de Loki e de todos os seus filhos. A serpente Nidhogg causará danos suficientes à raiz de Yggdrasil para fazer a árvore do mundo tremer e balançar. A raiz se afastará de Niflheim, permitindo que Hel e suas legiões de mortos deixem seu reino congelado. Fenrir vai quebrar as correntes que o prendem e correr solto. Ele imediatamente começará a destruir a terra e atacar qualquer ser vivo que vir. Jormungand, a serpente que é grande o suficiente para cercar todo o mundo dos homens, vai sair do mar. Ela esmagará a terra e trará ondas gigantes do mar para destruir tudo em sua superfície. Os deuses inicialmente não saberão que Loki foi libertado.
Eles aprenderão que ele está solto apenas quando aparecer no leme do Naglfar, o navio feito dos ossos dos mortos. Sua tripulação será formada por gigantes do gelo e criminosos mortos. Enquanto Loki e seus filhos causam estragos, os gigantes do fogo de Muspelheim aproveitarão a oportunidade para lançar seu próprio ataque. Eles invadirão Midgard, lançando fogo por toda a terra. Seu líder, Surtur, marchará com seu exército até Bifrost, a ponte do arco-íris que conecta Midgard e Asgard. À medida que a ponte desmorona sob o peso deles, Heimdall tocará sua corneta, anunciando oficialmente o início do Ragnarok. A humanidade, no entanto, será poupada da batalha final. O povo de Midgard terá morrido muito antes do início da batalha final. A invasão da prole de Loki e seus aliados não começará até depois de um inverno intensamente frio e gelado, que durará 3 anos completos. Esse inverno rigoroso matará de fome ou congelará a maioria das pessoas. Os poucos que sobreviverem serão reduzidos a uma vida de violência e sofrimento. As massas que morrerem no inverno terão fins indistintos. Isso significa que eles se juntarão ao enorme exército de Hel e reforçarão as forças antes que a batalha comece. Qualquer pessoa que sobreviver às dificuldades e violência do inverno extremo verá o sol e a lua desaparecerem do céu, enquanto os lobos que os perseguiram por séculos finalmente os devorarão. As raízes enfraquecidas de Yggdrasil farão Midgard tremer. A chegada de Jormungand causará mais terremotos, provavelmente quebrando as correntes de Fenrir e fazendo com que montanhas e cidades se transformem em pó. O peso esmagador de Jormungand e os maremotos matarão milhares, e qualquer um que tenha o azar de encontrar Fenrir será despedaçado e devorado. O último ato de Odin antes da batalha começar será consultar a cabeça de Mimir mais uma vez, mas nenhum conhecimento adicional pode mudar o destino. A Volva, no reino de Hel, chegará a detalhar quais deuses e monstros lutarão e morrerão em sua batalha final. Quando Heimdall sinalizar que chegou a hora, os deuses reunirão seus exércitos para enfrentar seus inimigos na planície de Vigrid. Após a batalha, Vigrid ficará completamente encharcada de sangue. Os poucos sobreviventes mal escaparão antes que os gigantes do fogo espalhem chamas por Midgard. A terra vai queimar até virar cinzas e afundar completamente no mar. Embora a morte de muitos deuses seja profetizada, pode-se supor que outros cairão em batalha sem serem identificados. Haverá, no entanto, sobreviventes. Quando a Volva revelou o destino final do Ragnarok, Odin fica horrorizado ao saber que os deuses e toda a humanidade serão mortos. Ele perguntou o que acontecerá com aqueles que morrerem em batalha e se alguém permanecerá depois que Midgard for destruída. A Volva confirma que novos reinos serão abertos para a vida após a morte. 2 serão agradáveis, mas o terceiro será ainda pior do que o reino de Hel foi antes. Em Nastrond, transgressores e assassinos vadiarão através do veneno de cobra. Os poemas nórdicos dizem que Nidhogg sobreviverá e perseguirá os mortos no Novo Mundo, assim como fez em Niflheim. No entanto, nem todos serão imediatamente enviados para um desses 3 mundos. Alguns sobreviverão ao fim do mundo. Os filhos de Odin, Vidar e Vali, se encontrarão onde Asgard ficava. Agora será um campo vazio e eles construirão um novo lar lá, para a próxima geração de deuses. Os filhos de Thor, Magni e Mod, se juntarão a eles, agora compartilhando a posse do martelo de seu pai. Baldur retornará de Hel e se reconciliará com Odr. Eles vasculharão o campo e encontrarão as peças de jogo perdidas dos deuses para que possam jogar enquanto recontam suas memórias dos Aesir. Dos Vanir, Oenir e Njord sobreviverão. Eles se juntarão aos Aesir restantes para criar um único panteão. Enquanto os deuses reconstroem sua própria casa, Midgard também será revivida. Novas terras emergirão do fundo do mar e logo se tornarão ainda mais exuberantes e frutíferas do que o velho mundo. Um casal humano sobrevivente que se escondeu nos galhos de Yggdrasil sairá e repovoará o Novo Mundo. Essa história pode não ser inteiramente nórdica, no entanto. Tal como acontece com a maioria dos mitos nórdicos, o que sabemos sobre o Ragnarok vem em grande parte de fontes medievais. Enquanto muitas pessoas na Escandinávia medieval, particularmente na Islândia, ainda adoravam os deuses de seus ancestrais, o cristianismo havia se firmado naquela época. A era viking era coisa do passado, e a cultura nórdica estava mudando rapidamente para refletir a da Europa cristã.
Como as histórias sobreviventes foram escritas nesse período, é quase certo que os escritores tinham alguma familiaridade com os ensinamentos cristãos e com a cultura greco-romana clássica que influenciou o resto da Europa. Mesmo que eles próprios ainda fossem pagãos, sua cultura foi alterada por essas influências. Muitos historiadores acreditam que a história do Ragnarok, em particular, mostra as influências do pensamento cristão e romano. As versões anteriores da história, eles acreditam, não terminaram da mesma maneira. A promessa de renascimento e um final feliz provavelmente veio com o cristianismo. A fé cristã oferecia uma visão mais positiva da vida após a morte. Enquanto todos os cristãos tiveram a chance de alcançar o céu, apenas alguns homens nórdicos poderiam esperar se juntar às fileiras de Valhalla. Seja em Valhalla ou Hel, sua vida após a morte também não era eterna. Eles um dia cairiam em batalha, seja como um guerreiro de Odin ou um da Horda de Hel. A história do Ragnarok mudou devido a essa influência. A promessa de um novo começo deu às pessoas mais esperança na vida após a morte. Mesmo que fossem enviados para Hel como pessoas comuns, a segunda criação após o Ragnarok oferecia uma alternativa mais agradável. A promessa de renascimento e um novo mundo é semelhante às visões cristãs primitivas do céu e da ressurreição. Muitos detalhes da história também parecem trair a influência externa. O campo de batalha, por exemplo, lembra o campo de Megido na profecia cristã do Armagedon. Enfim, é quase impossível dizer o quanto a versão do Ragnarok que conhecemos hoje foi influenciada por outras culturas da Europa. Embora os escandinavos da era viking, sem dúvida, tivessem sua própria história sobre como o mundo terminaria e os deuses morreriam, também é certo que sua história era muito diferente daquela que foi transmitida aos leitores modernos. Já conhecia a história do Ragnarok? Conhece alguma outra lenda ou mito que fala sobre o fim do mundo? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. E se ainda não for inscrito, se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Até a próxima!